Meus irmãos, eu quero ministrar algo ao seu coração nessa noite, que Deus ministrou ao meu coração. Essa semana eu estava orando, falando com Deus, num dos meus momentos de devocional com Deus, que eu tirei férias, mas não tirei férias de Deus, né? Então a gente nunca tira férias de Deus, a gente nunca descansa de Deus, a gente nunca abre mão do Senhor. E Deus, Ele começou a trabalhar algo no meu coração sobre milagres. E eu comecei a pensar sobre milagres. E eu comecei a pensar quantos milagres Deus já fez na minha vida. Quantos milagres o Senhor já realizou na minha vida, na minha família. Eu sou um milagre, porque eu não era para estar vivo, eu era para estar morto, devido a uma enfermidade, quando eu tive 1 ano de idade. Eu não era para estar aqui, eu fui desenganado pelos médicos, eu fui liberado pelos médicos para morrer. Essa foi na verdade a palavra. Mas Deus, Ele teve misericórdia da minha vida e Ele tinha um propósito comigo, por isso que eu estou aqui. Eu sou fruto de um milagre, né? Eu sou fruto de um milagre que Deus realizou na minha vida, mas fora isso, Deus fez outros milagres. Deus permitiu eu casar, né? Cegou a Simone durante um tempo, né? E permitiu eu casar, foi um milagre. Tem outros que estão aguardando esse milagre, né? Vai acontecer, se aconteceu comigo, vai acontecer com você também, né? Amém? Teve uns que disseram amém aí, outros amém também. Então, nós somos frutos de milagres. E quantos milagres que Deus já realizou também nas nossas vidas, de cura, de transformação, de bênçãos financeiras, né? Quantas coisas Deus já nos livrou, que nós vamos saber só na glória, Tiago. Só na glória que nós vamos ter o entendimento de algumas coisas que Deus já realizou, alguns milagres, algumas manifestações que Deus já fez na nossa vida, que nós só vamos descobrir lá na glória. Então, muitos milagres, a Bíblia, ela relata de coisas que aconteceram, pessoas que foram curadas, pessoas que foram transformadas, pessoas que tiveram a sua vida mudada através de um milagre. E quando nós olhamos para um milagre e nós pensamos em nós talvez vamos encontrar alguma coisa que nós precisamos, algum tipo de milagre que Deus precisa fazer na nossa vida, ou milagre na área da saúde. Talvez você tenha uma enfermidade, ou alguém da sua família tem uma enfermidade, e você precisa de um milagre de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. É um milagre financeiro, está atolado nas dívidas, cheio de problemas, não consegue ir para frente, não consegue fazer a sua vida andar, né? Não colocamos culpa num monte de coisa, mas na verdade a gente precisa do quê? Do milagre de Deus na nossa vida financeira, para avançarmos, para irmos adiante. E quantos outros milagres, na casa, na família, uma pessoa se converter, e nós poderíamos passar aqui e dar vários exemplos sobre milagre, mas eu quero que você pense agora, em um milagre que você precisa do Senhor nessa noite. Pensa aí, você. Não vale ganhar na telecena, Trilegal, Totobola, essas coisas não vale, tá? São milagres reais mesmo. Então eu quero nessa noite, juntamente com você, falar um pouco de como conseguir esses milagres, como buscar esses milagres, buscar na Bíblia exemplos de milagres que aconteceram, e o que essas pessoas fizeram para que esses milagres pudessem realmente acontecer na nossa vida. E a primeira coisa que eu descobri sobre o milagre, que todo milagre, ele é uma intervenção divina. Amém? Diga assim comigo, o milagre, ele é uma intervenção divina. Nunca um milagre, jamais um milagre, ele vai ter alguma coisa a ver comigo. Eu ter feito alguma coisa, eu ter realizado algo. O milagre não está condicionado à minha pessoa, mas ele está condicionado à pessoa de Jesus Cristo, do Senhor. Então, todo milagre, ele é uma intervenção divina. O texto de Lucas, capítulo 5, e versículo 4, vai aparecer no nosso telão? Vai? Lucas capítulo 5, versículo 4, também estamos com probleminha no telão, mas essa semana vai se resolver em nome de Jesus também. Diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Amém? Essa então foi o primeiro momento da pesca,
né? Depois nós temos lá aquele outro momento de Pedro pescando, depois que Jesus, né, morreu, ressuscitou, Jesus encontra ele. Mas esse aqui é o primeiro momento que Jesus então se encontra com Pedro, lá na beira do mar, e Jesus então, ele diz, olha, lancem, esses homens ficaram pescando, né? Pedro e os outros pescadores, eles ficaram pescando a noite inteira, e eles não pescaram nada, e agora chega Jesus, e Jesus, ele lança uma ordem para eles, diga, olha, vão lá, e lancem a rede agora no outro lado, e você conhece a história, eles lançaram a rede no outro lado, só que, é aqui que eu preciso que você entre dentro dessa palavra comigo, entre dentro desse milagre comigo, para que ele possa acontecer também na nossa vida, amém? Milagres, eles podem acontecer na nossa vida, nós precisamos entender como que funciona ele, tá bom? Pedro, ele não pescou nada naquele dia, né? Passou a noite inteira pescando, e quem já viveu, já morou numa cidade de praia de pescadores, como eu morei também, em Rio Grande, é uma cidade de pescadores, né, toda a volta de Rio Grande é uma ilha, né, onde tem pescadores em toda a sua volta, então a gente, mais ou menos, nós conhecemos, os pescadores, eles vão, tem dias que o mar está ruim, eles não podem sair para pescar, e tem dias que os pescadores pescam bastante, quando abre, agora em fevereiro, abre o arrasto do camarão, então eles ganham dinheiro, mas tem vezes que é proibido, eles também não ganham, então o pescador é aquela pessoa que ela está sempre esperando algo de Deus, está sempre esperando uma bênção de Deus, porque pode pescar, como pode não pescar, e Pedro naquele dia não pescou, a experiência dele como pescador, a experiência dele como um homem acostumado a pescar, um homem acostumado a pescar naquela região da Galileia, essa experiência foi frustrante naquele dia, porque ele volta para casa sem nada, e eu acho que é frustrante para qualquer um de nós quando voltamos para casa sem nada. Eu não sei você, mas eu já trabalhei, alguns irmãos aqui eu sei que trabalham, né, como autônomos, dependendo da venda do dia. E eu já trabalhei assim, batendo de porta em porta, de terno, gravata, a pastinha na mão, vendendo alarme. Sem a pessoa nunca me ver na frente, eu chegar e oferecer um alarme e uma câmera. Bater na porta, a senhora quer uma câmera e um alarme? O que é, moço? Nem sabia o que era. Toda semana eu conseguia fazer uma venda. Toda semana Deus, ele achava alguma forma, alguma maneira de nos abençoar. Nós fazíamos aquela venda, eu ia em casa, pegava a Simone, botava a Simone em cima da moto, botava uma escada atravessada, lembra, Simone? E nós íamos, nós os dois, numa motinho, com a mochila na frente, uma mochila atrás, uma escada atravessada na frente, fazer a instalação de alarme, eu e a Simone. Toda semana Deus provia algo para nós. Mas tinha dias que era frustrante, tinha dias que eu saía, batia de porta em porta, batia em mais de 100 portas às vezes por dia, e a resposta era não, eu voltava para casa, quando eu chegava em casa, o Nicolas era pequenininho, e a Simone dizia assim, e aí, vendeu alguma coisa hoje? E eu, nada. É frustrante, chegar em casa e dizer, não tenho dinheiro para comprar pão, é frustrante chegar em casa e dizer, olha, hoje nós não temos nada para comer, vamos visitar o meu pai, ou vamos visitar a tua mãe. E muito nós fizemos isso. No almoço nós íamos visitar o meu pai, e na janta ia visitar a minha sogra, para jantar, para comer alguma coisa, com a desculpa de ver eles, mas não, nós queríamos era se alimentar. Então é frustrante isso. Eu acredito que para Pedro foi frustrante. Um homem com experiência de pesca, com experiência de mar, ele agora não consegue pescar nada. Mas uma coisa eu aprendo nesse texto: quando há uma frustração humana, e eu acredito que Deus, ele age muito em cima das frustrações humanas, quando há uma frustração humana, quando não há mais o que o homem fazer, então nós temos um ambiente aqui propício para que o milagre possa acontecer, porque eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais para quem correr, eu não tenho mais para onde ir, eu só estou dependendo agora de Deus, e quando eu estou só dependendo de Deus, é porque eu já me frustrei, é porque eu já perdi as esperanças, é porque eu já não tenho ninguém para me ajudar, porque Pedro não pescou, os outros também não pescaram. Alguém pode me emprestar um peixe? Como? Se ninguém pescou naquele dia. Como fala lá em Rio Grande, o mar hoje não está para peixe.
E essa frustração, então, veio sobre eles, e esse ambiente propício para o milagre, ele também aconteceu. Porque o milagre, ele se inicia quando é necessário, então, a intervenção divina. Aí nós vamos ter um ambiente o qual o milagre pode acontecer, quando Deus, ele intervém divinamente. Quando ele vem e ele faz, então, uma intervenção divina sobre a nossa vida. Enquanto o homem, ele consegue com as suas próprias mãos, Deus não precisa fazer. Deus não precisa agir, enquanto nós estamos agindo. Enquanto nós estamos correndo atrás de banco, atrás de empréstimo, atrás de situações financeiras, Deus não tem por que abrir as portas. Por quê? Porque nós estamos dando o nosso jeito. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que pegam um empréstimo para pagar o cartão, depois parcela o cartão, depois parcela o parcelamento do cartão, aí vence a terceira parcela, aí ele parcela e você pega a sua fatura e está lá, parcela 1, parcela 2, parcela da parcela, parcela do parcelamento da parcela. É uma loucura. Enquanto você está dando o seu jeito, Deus não tem por que fazer alguma coisa. Você está doente, tem uma enfermidade, tem alguma coisa, e você começa a dar um jeitinho, vai no médico tal, sabe que lá tem o médico fulano, sabe que lá tem o médico ciclano. Enquanto você está dando o seu jeito, Deus está tranquilo na dele, sem fazer nada. Porque Ele só vai vir com a intervenção divina quando nós não tivermos mais o que fazer, quando nós dependermos totalmente dEle. Porque se Ele fizer alguma coisa enquanto nós estamos agindo, nós como seres humanos, não é porque somos ruins, é porque nós somos assim mesmo, nós homens, seres humanos somos assim, nós vamos pegar aquilo e vamos contar como uma vitória nossa. O máximo que vamos dizer é: Deus me abençoou. Talvez é o máximo que vamos falar, mas nós vamos dedicar aquela vitória, aquela bênção a um esforço nosso, como homens. E nós não pensamos assim porque somos ruins, pecadores, isso faz parte. O ser humano, ele é assim. Ele pensa que ele é forte, que ele pode, que ele consegue, que ele conquista, e Deus, ele vai nos dando força, a gente vai sendo assim mesmo, e nós vamos às vezes ultrapassando barreiras para conquistar coisas que às vezes não é para nós conquistarmos, é para esperar em Deus, é para Deus dar para nós, é para Deus liberar o bênção para nós, mas enquanto nós estamos nos esforçando, Deus está lá esperando. E muito esforço, né, como fala Cortella, muito esforço gera muito trabalho, que gera muitos resultados. Nós vamos nos esforçar, é claro que vamos ter resultados, mas talvez não é os resultados que Deus desejasse para nós. Talvez não é os mesmos resultados. Então por isso que se chama milagre. O que é milagre? É um ato sobrenatural de Deus, quando Ele age fora das leis naturais que governam o nosso mundo. Isso é milagre. Está lá no Google, certo? É quando Deus, é um ato sobrenatural de Deus, quando Ele age fora das leis naturais que governam sobre o nosso mundo. Então, no que mudou, no que saiu do governo do nosso mundo e passa para as mãos de Deus, isso então se torna um milagre. E nesse caso da pesca milagrosa, a gente vê o quê? Um milagre. Por quê? Havia uma frustração, não pescaram nada, eles não tinham mais o que fazer. Jesus manda Pedro: olha, lança as redes. E a Bíblia fala que as redes se encheram de peixes, ao ponto de rasgar as redes. Nessa pesca as redes rasgam, na outra pesca, lá em Jesus, depois de Jesus, as redes não rasgam, mas nesse momento as redes rasgam, se enchem, eles chamam outros barcos que estão ao redor para ajudá-los, e eles então conseguem uma grande pesca naquele dia, porque houve uma intervenção divina, não foi federal, foi divina, gente. Amém? Houve uma intervenção divina. Então todo milagre, ele é uma intervenção divina. Amém? E quem precisa de uma intervenção divina, precisa de um milagre do Senhor nessa noite. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o milagre, ele não vai vir pelo nosso esforço físico. E você já vai ver isso. Eu já vou comprovar para você isso. O nosso esforço físico, ele é válido, ele é bom, ele precisa, né? A Bíblia diz que a gente precisa aprender com a formiga, né? Porque às vezes a gente é preguiçoso demais, a gente não quer trabalhar, a gente não quer fazer as coisas, a pessoa quer ficar lá meio, né? Meio para lá, paradão, né?
como alguns estados por aí, que tem a fama, né? Cara meio parado. Não, nós temos que trabalhar. Nós precisamos nos esforçar. Faz parte disso. Mas quando é necessário uma intervenção divina, o homem ele tem que sair de cena e deixar a cena toda para Jesus. Amém? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o milagre ele precisa de uma fé ativa e não uma fé passiva. A fé ativa é aquela que ela gera algo. A fé passiva é aquela que é gerada por alguma outra coisa. Para você entender um pouco, tem a caixa de som passiva e tem a caixa de som ativa. A ativa é aquela que tem um módulo dentro dela. Vamos supor, essa aqui. Não é, mas estou dando um exemplo. Essa aqui é uma caixa ativa. E aquela é uma caixa passiva. Essa tem um módulo. Essa tem um equipamento que gera o som. E essa daqui, ela somente recebe. Ela não gera um som. Ela recebe o som, o sinal que é gerado por aquela outra. Ativo e passivo. O pessoal do som deve ter amado a minha explicação sobre ativo e passivo agora. Mas a fé ativa é aquela fé que vai gerar algo em alguém. Ela vai gerar alguma coisa. Ela vai pegar alguém, ela vai gerar algo em alguém. E a fé passiva é aquela, não, pois é, alguém vai me dizer alguma coisa, alguém vai me dar uma palavra, alguém vai me trazer uma bênção, alguém vai me dar uma oferta, alguém vai deixar alguma coisa para mim, alguém vai pensar em mim. Deus vai mandar alguém, sabe? A pessoa ela não quer ser ativa, ela quer ser passiva. Ela não quer ter uma fé onde o milagre ative a sua fé. Não, ela quer ter uma coisa normal, né? Deixa que Deus vai dar um jeito. Deus sabe de todas as coisas, aquela famosa frase, né? Deus sabe de tudo. Jesus ele manda e ele diz: olhem, joguem a rede novamente. Você sabe, irmãos, o que é uma rede? A rede, tá? Eu não sei alguns outros lugares, mas a rede dos barcos de pesca que saem para fora da barra, lá em Rio Grande, são redes quilométricas. Tem rede que chega a atingir a distância de 4 quilômetros. Não é uma redezinha, né, que você bota ali no beiro do rio de 10 metros. São redes longas, compridas. As redes aqui, com certeza, dessa época eram menores, porque as redes hoje dos barcos, eles têm o equipamento todo hidráulico, que puxa a rede, que leva. Essas aqui era tudo manual. Então, acredito que essas redes eram menores. Mas pense bem, eles passaram a noite inteira nesse trabalho. Bota a rede, tira a rede vem com sujeira, vem com limo, vem com siri, vem com um monte de coisa. Tem que tirar, tem que limpar a rede, tem que dobrar, tem que botar no lugar. Depois que tudo pronto, chega Jesus e diz: Pedro, joga a rede de novo. Pedro, tá de brincadeira. Agora que eu já guardei tudo. Sabe aquela esposa, aquela mãe, que depois que ela terminou de lavar a louça, guardou tudo, arrumou tudo, aí chega o filho com um copo d'água, ou o marido, ele pega o copo d'água, ele pega um copo dentro do armário, e ela diz: tá tudo limpo aí. Você nem usou o copo ainda. Não me deixa sujeira nenhuma. Eu estou que nem uma louca limpando tudo. Estou dando só exemplos, isso não acontece. Na hora de limpar, ninguém limpa. Eu sou uma, vocês são 3. Ah, não, tem casas que é 4, tem casas que é 2, né? Não é em todas as casas que acontece isso, é claro. Na casa do crente não é assim, irmãos. Imagina, Jesus chega: Pedro, vamos lá, vamos lançar a rede de novo. Pensa bem, pensa comigo. Pedro, ele tinha que passar por cima daquilo que ele acreditava. Ele precisava passar por cima dos conhecimentos técnicos dele. Pedro entendia de pescaria. Jesus entendia de quê? De marcenaria. Jesus não era pescador. O entendimento dele, o pai de Jesus, José, ele foi criado fazendo móveis, sendo marceneiro. Jesus entendia de marcenaria, não de pesca. Pedro entendia de pesca. Aí Jesus diz para Pedro: lança as redes. Pedro tem que passar por cima dos seus conhecimentos.
Pedro pode dizer: olha, Jesus, já tentamos a noite inteira, hoje não adianta mais tentar, já é dia, o sol já está vindo, não conseguimos pescar agora no sol, é de noite. Ele teve que passar por cima da sua experiência. Ele podia contestar com Jesus: olha, eu tenho experiência, eu conheço esse mar aqui melhor do que o senhor, não vai dar peixe hoje. Mas ele passa por cima dos seus conhecimentos, ele passa por cima da sua experiência, e ele tem fé naquilo que Jesus fala. E aqui eu vejo que é um grande problema nosso. Quando alguém fala, quando alguém libera uma palavra de fé sobre a nossa vida, e a gente fica indagando, a gente fica achando que não é bem assim. Quando alguém lança uma palavra de fé sobre a nossa vida, você já viu aquelas pessoas que vivem dando desculpa? Você diz: irmão, faz, vai dar certo. Pois é, pastor, não vai dar, é agora, o novo governo, né, não sei o que, não vai dar, irmão, no novo governo você vai prosperar. Lembra na época da pandemia? O pessoal falava: não, agora é pandemia, todo mundo vai quebrar. Só quebrou os crentes que não tinham fé. Os que tinham fé aumentaram, cresceram, prosperaram ainda mais, avançaram. Na pandemia muitas pessoas adquiriram o seu negócio próprio, avançaram, cresceram. Por quê? Porque a fé é a base, crer em Jesus é a base de tudo. O mundo, ele pode nos dar muitas bases, mas são bases frias, não são bases sólidas. Somente Jesus me dá uma base sólida, somente Ele, que me dá uma garantia. Mas às vezes eu fico encontrando desculpas para obedecer Jesus. Pedro não. Pedro, ele teve fé. Ele precisou fazer o quê? Passar por cima do seu conhecimento, passar por cima da sua experiência, voltar para dentro d'água, pegar o barco, levar o barco até o local onde largava as redes e colocar as redes na água novamente. Talvez contra tudo e todos. Talvez os seus amigos que também estavam lavando as redes, porque depois da pesca se lava as redes, olharam Pedro saindo de novo: ô Pedro, você vai aonde, meu amigo? Não, Jesus mandou eu pescar. Esse Jesus não entende nada de pescaria. Você está ouvindo Jesus? Ele não entende nada, ele é um profeta, ele fala de Deus, do amor, da paz, da esperança. Ele não é um cara que entende de peixe. A Bíblia não fala alguns detalhes, como esse que eu estou dizendo agora. Isso também não fala na Bíblia, eu estou imaginando o cenário, porque quando você conhece uma vila de pescadores, você sabe como é, todos eles juntos, a casa grudada uma na outra, um ajuda o outro. É assim uma vila de pescadores. Se um tem, os outros do lado também tem, porque eles se ajudam. Então, segunda coisa que nós precisamos entender, que o milagre ele precisa de uma fé ativa. Pedro ativa a sua fé, ele vai lá, lança as redes, e o resultado é elas virem cheias de peixes. Amém? Você não pode ter uma fé passiva, aonde você depende de alguém, aonde o marido tem que ter fé pela esposa, onde a esposa tem que ter fé pelo marido, onde os pais têm que ter fé pelos filhos, onde os filhos têm que ter fé pelos pais. Não, a sua fé tem que ser ativa. Amém? Olhe para quem está no seu lado e diga assim: ative a sua fé nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa, são só 99, gente, estou na terceira já. No milagre, nós perdemos a autonomia, nós perdemos o controle das coisas. Na intervenção divina, nós não temos mais o controle de nada nas nossas mãos. O versículo 6 e 7 diz que quando fizeram, Lucas 5, versículo 6 e 7, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase começarem a afundar. Amém?
Diga assim comigo: o milagre só vai acontecer na minha vida se eu perder o controle. Mas essa é uma das falhas que nós temos. Eu não sei a sua, mas é uma minha. De nós sempre querer estar no controle de tudo. Senhor, eu preciso de um milagre. Aí o Senhor diz: então tá, vamos andar. Aí a gente: então tá, Senhor, eu já tenho tudo pronto. Olha, é só o Senhor fazer assim e pronto. Não é assim, irmão Deus? Lá em São Paulo é assim também? Ó Senhor, eu preciso do milagre. E Deus: tá, eu vou te mandar um milagre. Então tá, olha, o Senhor não vai ter trabalho nenhum, é só fazer isso aqui, ó. Eu já planejei tudo. Eu acho que Deus dá muita risada da gente, né? Eu acho que o Senhor vê a gente orando, clamando a Ele, pedindo milagres, e Ele diz assim: tá, tu vai deixar eu fazer o milagre ou tu vai te meter? Eu acho que Deus está lá vendo assim: então você está orando por um milagre, eu estou querendo fazer um milagre na sua vida, mas você não deixa, você não sai da frente, você não está deixando eu trabalhar na sua vida, porque nós queremos ditar como o milagre precisa acontecer. Senhor, eu preciso de um milagre financeiro, abençoa o gerente do banco, para que o gerente do banco libere aquele financiamento. Quem é que falou para você que Deus vai abençoar você através do gerente do banco? Senhor, eu preciso de um milagre financeiro, eu preciso agora que aquela empresa faça uma compra grande. Quem diz para você que o milagre financeiro na sua vida vai vir através de uma venda grande que você vai fazer? Quem diz que o milagre financeiro para você vai vir de alguma empresa, de algum banco, da economia, seja lá do que for, da venda de algum título? Se você precisa de um milagre de Deus na sua vida financeira, você tem que confiar em Deus, acreditar em Deus. Enquanto você estiver fazendo alguma coisa, Deus não pode fazer nada. A gente precisa entender isso. No milagre nós perdemos a autonomia, perdemos o controle, deixamos nas mãos de Deus. Escute com atenção o que eu vou falar para você agora. No milagre nós perdemos o controle, porque eu e você não falamos com peixe, mas Jesus fala. Como assim, pastor? Vou explicar. Deu peixe naquele dia ou não? Sim ou não? Tá, deixa eu reformular a pergunta. Quando Pedro pescou, deu peixe ou não? Não. Quando que deu peixe? Depois que Jesus deu uma ordem. Eu não sei como. A Bíblia não fala como Jesus falou com os peixes. Mas ele falou, presbítero Roberto. Porque era um local de pesca. Numa colônia de pescadores. Sempre fica as redes. Toda ela tem aquele canal, tem um local onde se anda, mas sempre ela é cravada, aquelas canas, e existem redes espalhadas por todas elas, para pegar peixes aleatoriamente, para o consumo do dia a dia. Só que naquele dia não pescaram nada. Eu não sei como que Jesus falou com os peixes, eu não sei se Jesus falou com os peixes mentalmente. Jesus fez lá os peixes. Eu não sei se Jesus soprou, eu não sei se ele levantou a mão, eu não sei se ele olhou para a água e piscou. O que eu sei é uma coisa, que os peixes, eles desviaram de todas as outras redes que estavam lá, e eles caíram somente na rede de Pedro. Já parou para pensar nisso? Já tinha pensado nisso alguma vez? Os peixes não caíram em nenhuma outra rede. Tanto é que o seu vizinho, seu colega do lado, foi chamado por Pedro: ei, vem cá nos ajudar. Por quê? Porque na rede dele não tinha peixe, mas na do Pedro, que estava do lado, estava cheia de peixe. Como que isso acontece? Através de uma intervenção divina, um milagre. Eu não sei como que Jesus se conectou com aqueles peixes, mas ele se conectou. Escuta uma coisa, você não pode ficar preocupado como que vai acontecer as bênçãos de Deus sobre a tua vida, e nem ficar procurando de onde que vai vir. Você tem que crer em Deus.
acreditar nele, e ele vai falar com quem tiver que falar. Teve uma noite que eu estava orando por um irmão, quando ele passou no corredor, no final do culto eu chamei ele e disse assim: quando você passou no corredor, eu vi uma caneta assinando um papel. Ele disse: pastor, eu tenho uma causa na justiça há anos, e essa causa nunca saiu, nunca foi liberada. E eu disse: então nessa noite foi. E dito e feito, Deus liberou aquela bênção para ele. Só que antes de ele tentou de todas as formas, advogados, era amigo não sei de quem lá dentro do fórum, conhecia não sei quem mais, e passou o tempo, e o conhecido não fez nada por ele, e o amigo do amigo não ajudou em nada, e ele caiu nas mãos de quem? De Jesus. Caia nas mãos de Jesus nessa noite, irmão. É Ele que vai liberar as bênçãos para você. Pastor, o que aconteceu? Eu não sei. Deus fez alguma coisa para que aquele papel saísse de onde estava e viesse para a mesa do juiz que assinasse. Foi isso que aconteceu. Quem foi usado? Não sei. Alguém foi. E esse alguém recebeu uma ordem de quem? De Deus. Não é uma ordem nossa. Eu sou amigo do fulano, do Beltrano, grande coisa que nós somos amigos, podemos ser amigos do presidente, não importa, se não for Deus a fazer algo por nós, se não for Deus a dar uma ordem ao nosso respeito, nada acontece, gente. Quarta coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, e penúltima, tem pessoas, que elas farão parte de um milagre, e elas não saberão. Nós temos um exemplo na multiplicação dos pães e dos peixes. O Evangelho de João é o único que fala de um menino que ele estava com 5 pães e com 2 peixes. Esse texto está em João, capítulo 6, e versículo 5, que diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Veja bem, ponto. Jesus, ele faz uma pergunta para Filipe. Uma multidão de 5.000 homens. E agora? O que vamos fazer para alimentar esse povo, Filipe? Jesus, eu acho que Jesus estava lá, vou fazer uma pegadinha com o Filipe. Ô Filipe, como é que vamos alimentar essa multidão aí? Filipe olha para o povo, olha para Jesus, o cara esperto, o cara centrado que era Filipe, era um discípulo centrado, um discípulo que pensava antes de falar. Ele olha para Jesus e diz assim: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários. Equivale mais ou menos a hoje o valor de 10.000 reais, numa conta muito doida. Mais ou menos 10.000 reais. É como se ele dissesse assim: Jesus, 10.000 reais, a gente não consegue alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, não vai dar nem um pedacinho de pão para cada um. É isso que ele está dizendo. O outro discípulo, André, irmão de Pedro, tomou a palavra. Ei, Jesus, posso falar? Pode, vem cá, fala. Olha, aqui tem um rapaz, não tem nome esse rapaz, no céu a gente vai descobrir o nome dele, eu acho que era Samuel o nome dele, né? Não tinha nome esse rapaz. Aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, até aqui tudo bem, mas André, ele teve que finalizar. Mas o que é isso para tanta gente, né? O que adianta? O que adianta? O que vai resolver isso? Eu acredito, Samuel, eu acredito que aqueles 5 pães e os 2 peixes era a marmita daquele menino. Era o lanche, era a lancheira dele. Porque eles foram para o local para ouvir Jesus. Talvez os seus pais prepararam um lanche, disseram que, olha, prepararam um lanchinho, não sei quanto tempo a gente vai demorar lá, mas está aqui a marmita, está aqui o lanche. Talvez os seus pais estivessem no meio da multidão, porque dificilmente o pai ia deixar um filho pequeno andar sozinho.
Então talvez aqueles 5 pães e 2 peixes fosse o alimento daquela família, a cestinha que a família fez para poder ir lá, olhar Jesus, ver Jesus, ouvir Jesus e comer alguma coisa. Eu acredito nisso, porque não tem por que esse menino estar com 5 pães e 2 peixes lá. Dezenas de lições nós podemos tirar aqui desse texto, mas nós não vamos fazer isso hoje, vamos fazer isso num outro dia, é uma outra palavra que Deus também me deu. Mas hoje a gente vai se concentrar, a gente vai se deter nas pessoas que fizeram parte desse milagre aqui. Conseguiu captar já quem? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que pescou os peixes que o menino carregava? E quem é que fez os pães que o menino carregava? Tem pessoas que Deus vai usar para fazer milagres na nossa vida, e elas não vão saber que aquilo que elas estão fazendo faz parte de um milagre de Deus para nós. Eu não sei se já aconteceu com você situações assim, de Deus mandar você fazer coisas doidas, coisas absurdas. Nós temos uma experiência de Deus mandada a R$5, 5. O que você faz com 5 pila? Era o que faltava, não era? Experiências doidas de Deus mandar fazer coisas que a gente fica pensando, e agora, como é que pode isso? Nós vivemos, eu e minha família, nós vivemos isso aqui com vocês. Aonde eu passo, eu digo para todos, a igreja de Passo Fundo é uma igreja sensacional. É sensacional, e eu não falo isso da boca para fora, eu sou grato a Deus todos os dias pela igreja que nós temos aqui, pelas pessoas daqui dessa igreja, pelos irmãos que fazem parte dessa igreja. Todos os dias a gente se sente amado de uma forma ou de outra. Eu me lembro de cada ligação que eu recebi quando eu estava no hospital com Covid. Eu fiquei 4 dias, o meu pai ficou 15 dias, eu no quarto de baixo, ele no quarto de cima. Eu me lembro de cada irmão que me ligou, de cada palavra: pastor, estamos orando, pastor, nós estamos assim, pastor, nós estamos assado, pastor, a gente está cuidando da sua família. Não tinha ligação melhor do que essa. Eu me lembro dos irmãos batendo na porta da nossa casa, nós isolados dentro de casa, eu, Simone, Nicolas Arthur, minha mãe, meu pai no hospital. Praticamente todo dia, irmãos, chegava uma cesta de fruta, chegava uma cesta com pães, com doces, chegava uma cesta com alimentos, e cada vez que alguém chegava lá em casa, e eles nos traziam alguma coisa, eles deixavam assim, no patamar da escada, e o vizinho de baixo, que tinha a oficina mecânica, ele batia na porta: pastor, tem coisa para o senhor. Ele presenciou isso, ele veio aqui na igreja, ele disse: olha, eu presenciei o que Deus fez com vocês lá no meio do Covid. E cada vez que eu descia a escada, eu pegava aquelas cestas, os irmãos lá do carro de longe: Deus abençoe, pastor. Deus falava algo diferente comigo. Deus estava trabalhando algumas coisas na minha vida. Cada pessoa foi um agente de Deus, que fizeram parte de um milagre. Só que tem pessoas que fizeram parte de um milagre sem saber. Eu me lembro de um dia, de uma pessoa levar alguns alimentos, e ele disse assim: pastor, está aqui uma oferta que Deus mandou entregar para vocês. Me lembro como se fosse hoje, R$80. E eu: que Deus abençoe, meu irmão, obrigado. No meio da pandemia, alguém chegar na sua casa, levar uma cesta de alimento, você sem poder sair de casa, a igreja fechada sem poder funcionar, e ele dá R$80 de oferta ainda. Eu disse: Deus é muito bom. O irmão sai, vira as costas, a gente carrega tudo para cima, e naquele meio tempo eu recebo uma ligação, um outro irmão da igreja, com a voz embargada, tímido, envergonhado, talvez porque ia falar algo que talvez nunca tenha falado antes. Ele ia fazer algo que talvez nunca precisou fazer antes. E ele, com a voz embargada, diz: pastor, me perdoa de estar ligando para o senhor, mas eu não tenho mais para quem ligar.
eu não tenho com quem mais falar sobre isso. Eu digo, fale, irmão, o que está acontecendo? Pastor, acabou o gás ontem aqui em casa, eu não tenho dinheiro para comprar gás, eu não consigo fazer comida dentro de casa, eu estou com a mulher e com os filhos, eu não sei o que fazer. Eu disse, eu sei, Deus enviou uma provisão para você, sem você saber. Quanto que era o bujão de gás, irmãos, na pandemia, lá no início? R$80. Liguei para o rapaz do gás, manda um gás lá no endereço tal, só tem que passar aqui para pegar o dinheiro. Ele, tranquilo, pastor. Esse irmão que fez isso, que ouviu a voz de Deus, para entregar R$80, a bênção não era para mim, era para outro. Ele foi um agente de milagres, sem saber. A palavra de Deus diz que mais é bem-aventurado é dar do que receber. Quantas vezes nós recebemos bênçãos de outras pessoas, sem saber? Uma palavra, um exemplo que alguém deu, uma palavra que alguém pregou, uma oração que alguém fez, um conselho que alguém deu. Quantos conselhos nós já recebemos, e a gente não volta para dizer, olha, aquele conselho que você me deu, como foi bênção na minha vida, mudou algo em mim. Nós não fizemos isso. A gente quer receber um conselho, a gente quer receber uma palavra de oração, a gente quer receber um milagre, mas a gente não volta para dizer, irmãos, uma intervenção divina, um milagre de Deus, ele precisa ser testemunhado, sabe para quê? Para que a glória de Deus possa ser estabelecida no meio da igreja. Aprenda isso. Quando você começar a testemunhar dos milagres que Deus está fazendo na sua vida, você vai ver que mais milagres vão começar a acontecer, porque a glória de Deus começa a descer sobre a igreja, e a igreja começa a ser edificada. Tem pessoas que recebem bênçãos de Deus, e não testemunham. Eu fico com vergonha. Não tem problema, Deus vai pensar a próxima vez, antes de dar um milagre para você, na sua vergonha. Imagina se Ele fizesse isso. Imagina se Deus fizesse isso com a gente. Mas quando eu não testemunho aquilo que Deus faz, eu simplesmente estou pegando uma glória, estou pegando algo, estou ficando com ela trancada para mim. Ei, não é Deus que fez, não é Deus que deu, não é Deus que agiu, não é Deus que abençoou. Por que não chegar para a igreja e dizer, irmãos, Deus fez isso na minha vida? Por que não chegar na igreja e dizer, irmãos, Deus mudou meu casamento, Deus me tirou do atoleiro das dívidas, Deus mudou minha vida espiritual, eu não tinha esperança nenhuma, eu não tinha expectativa nenhuma, mas Deus fez isso na minha vida. Por que não exaltar a Deus? Por que não dizer isso para a igreja daquilo que Deus está fazendo? Comece a testemunhar aquilo que Deus está fazendo. Vários irmãos aqui já chegaram para mim e disseram, pastor, olha o que eu recebi nesse ano, olha, as portas já começaram a se abrir, eu já recebi isso, aquele outro. Pare de testemunhar para mim, comece a testemunhar para a igreja. Primeiro para mim, depois para a igreja. A gente sempre escuta testemunho antes, porque tem uns, Tiago, que é complicado. O irmão que recebe a oportunidade para contar o testemunho, ele sente no coração de fazer uma oração, de ler um versículo, de cantar um corinho, aí já fica difícil. Mas Deus tem muitas bênçãos para nós. Então, muitas vezes a gente vai ser usado por Deus para abençoar pessoas que a gente nem sabe quem é, e muitas vezes nós somos abençoados por agentes de milagre que nem sabemos quem era. Eu tenho certeza que quem pescou o peixe daqueles meninos, e possivelmente a mãe daquele menino tenha feito aqueles 5 pães, jamais imaginaria que aqueles 2 peixes e aqueles 5 pães iriam alimentar uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Se eles pensassem, se eles adivinhassem isso, irmãos, eu tenho certeza que o pão ia ser feito de uma forma diferente. Eles não sabiam. Agente de milagres. Deus, Ele usa aquilo que a gente tem, a fé às vezes que não é muito, a fé às vezes que pode estar abalada por algumas coisas, Deus usa isso. E para nós encerrarmos, o 5º ponto do milagre que eu quero compartilhar com você, nós temos que aprender a não correr atrás daquilo que não pode proporcionar um milagre na minha vida. Eu não posso correr atrás daquilo que não seja Deus. Você já vai entender. Eu tenho que parar de gastar as minhas energias
com coisas que não sejam Deus. Eu tenho que parar de gastar o meu esforço com coisas que não sejam de Deus. Escute, nós temos que parar de perder tempo. Nós temos que parar de perder coisas. Em nome de Jesus. Você tem que parar de pagar juros. Você tem que parar de pagar juros de cartão de crédito. Você tem que parar de pagar juros de empréstimo. Você tem que parar de pedir dinheiro emprestado para banco. Você tem que ter para emprestar. Chega de você ficar correndo atrás de banco, que os bancos corram atrás de você a partir de hoje. Viva o milagre de Deus na sua vida financeira. Viva o milagre de Deus na sua saúde. Não é, Felipe? Viva o milagre de Deus na sua saúde. Comece a testificar, comece a correr atrás das coisas de Deus. Escute esse exemplo. João capítulo 5, versículo 3. Ali costumava ficar, nós pregamos esse texto, pregamos na campanha. Vamos repetir ele agora. João capítulo 5, versículo 3. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Entenda isso. É muito comum mesmo, as pessoas colocarem mais fé no misticismo do que em Jesus. É muito comum as pessoas colocarem mais fé em alguma coisa sólida, palpável, do que em Jesus. É muito mais fácil eu crer num comprimido que eu posso pegar e tomar do que crer numa oração. Entenda isso. O misticismo é muito fácil. O misticismo ele tem encantado muito o cristianismo. O cristianismo ele passou, se você vai estudar na história da igreja isso, os irmãos que estão fazendo teologia vão estudar isso agora, quando nós voltarmos, nós vamos estudar sobre misticismo um pouco. As pessoas elas olhavam para aquilo que podiam tocar. Você vai em Israel hoje, você vai em Roma hoje, você vai em alguns lugares, tem lá a Via Sacra, Jesus tocou aqui. As pessoas estão lá tocando lá porque Jesus tocou aqui. Olha, aqui tem um pedacinho da cruz, bota a cruz grande nisso, que até hoje tem pedacinho ainda, você vai lá e traz um pedacinho da cruz para casa. Misticismo. Olha, toca aqui porque Jesus tocou aqui, te joga aqui porque Jesus se jogou aqui. As pessoas elas conseguem acreditar e crer na oração com um copo com água no lado da televisão de noite antes de dormir. E tem muito crente aqui dentro da igreja que ainda faz isso. Copo com água do lado da televisão, recebe a oração do pastor que está orando na televisão, antes de dormir, bebe um copo com água e ele vai dormir abençoado. Por que não pode ser um copo de coca? Misticismo. Como se o copo com água fosse resolver alguma coisa. A palavra de Deus diz que a oração da fé. Não óleo ungido, pastor, eu vou derramar óleo aqui em casa. E sabe o que vai acontecer? Sei, você vai cair um tombo de tanto óleo que tem derramado dentro de casa, irmão. Tem gente que pega óleo ungido e derrama por tudo. Bota por tudo. Uma vez lá em Rio Grande, não foi aqui, foi em Rio Grande. O irmão trouxe um tubo assim de 1 litro de óleo. Pastor, comprei esse óleo na livraria, preciso que o senhor unja para mim. O senhor consagra esse óleo. Uma consagração especial. E eu, cara, o que é consagração especial? Eu não, pastor, esse óleo
é que eu vou derramar na volta da minha casa, para todos os espíritos que tem na volta da minha casa, não entrar lá na minha casa. E eu, querido, você pode até fazer, mas vou botar óleo fora. A Bíblia não manda pegar o óleo e ungir. Onde você está escrito na Bíblia que é para pegar o óleo e derramar na volta de casa? A Bíblia manda pegar o óleo e ungir o enfermo. E ela coloca uma condição, não é o óleo que cura, é a oração da fé que cura. Mas tudo bem. Orei pelo óleo. Ele levou o óleo para casa, borrifou, botou numa maquininha de borrifar, borrifou o óleo pelas janelas, pelos vidros, por tudo, irmão. Por tudo. Amém. É errado, pastor? Certo não é, mas errado também não. É a fé da pessoa. É o misticismo. É acreditar no paletó ungido, irmão. Vou jogar o paletó aqui, você vai ser curado. Da onde isso? É acreditar em algumas coisas, da vassoura ungida, ou na pedra de sal, ou no travesseiro da bênção, e aí vai. As aberrações que nós vemos, o balão de ar, que esses dias você ouviu na internet. O cara enche o balão com ar e manda o balão para você para casa com o ar do profeta. Imagina o bafo que não é. Mas é o ar ungido. E essas aberrações, elas vão entrando dentro da igreja. O pastor é esfaqueado. Agora você vem, por o valor de R$1.000, você vai levar um pedaço da camiseta manchada de sangue do pastor. São misticismos, são aberrações que são colocadas dentro da igreja e ligadas ao milagre. Onde é que está Jesus nisso? Depois que você for no templo de Salomão, a sua vida não vai ser mais a mesma. É claro que não. Vai se endividar um monte para ir lá. Misticismos. Coisas que não fazem parte da Bíblia, da fé cristã. Esse paralítico estava lá há 38 anos. Ele era paralítico há 38 anos. Eu não sei se ele estava há 38 anos ali no tanque, mas ele era paralítico há 38 anos. E a fé dele era qual? A fé dele era uma fé mística. Porque quando a água agitar, quem é que agita a água? É o anjo. Que anjo é esse? Não sei. Quando chegar no céu, nós vamos ter uma explicação para isso. Por enquanto, não temos. É anjo que vem, é água que mexe, é a água do propiciatório que desce. O que é esse negócio? Tem diversos conceitos para isso, explicações para isso, independente. Quando a água mexia, o anjo mexia a água, que a Bíblia fala, o primeiro que se jogasse era curado. A fé dele não era em Deus, não era em Jesus, a fé dele era no mexer as águas. Se eu for jogado nessa água, quando ela se mexer, eu vou ser curado. Jesus está no lado dele. Você quer ser curado? Olha, eu até quero, mas alguém tem que me jogar primeiro dentro d'água. Quer um milagre? Olha, Jesus, eu até quero, mas só que é o seguinte, tem que ser do meu jeito. Moço, você quer ser curado? Eu quero, mas quando eu vou entrar, alguém se joga antes de mim. Uma fé mística. Ele tinha fé para ser curado no jogar na água, mas ele não tinha fé para ser curado pelo próprio Cristo que estava ao lado dele. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes nós temos fé para um monte de coisa, mas não temos fé para Jesus. Temos fé para acreditar num monte de coisa que dizem por aí, mas não temos fé para falar com Jesus. O fulano de tal lá, não sei de onde, disse, eis que eu te digo, meu Deus, a minha vida mudou. Está aí, sua vida não mudou. Faz 30 anos que o eis que eu te digo veio para ti e nada mudou. Por quê? Porque você colocou a fé em alguém que diz, eis que eu te digo. E você não coloca a sua fé em Jesus, que diz, estou aqui, pode falar, meu filho, todo dia, toda hora, todo momento. Agora, por exemplo. Por que ter que vir alguém e dizer, eis que eu te digo, se o próprio Cristo está aqui? Dentro de você, operando dentro de ti, através do Espírito Santo na tua vida. É um misticismo que não faz parte da nossa fé, gente. Um dia o irmão perguntou, pastor, é pecado usar um crucifixo? E eu disse assim, não é pecado? E ele, pastor, eu não sei. Eu disse, por que tu usa o crucifixo?
não para me lembrar de Jesus. E Jesus precisa de um crucifixo para que ele seja lembrado por ti? Jesus é tão pequeno assim na tua vida, que tu precisa de algo para lembrar de Jesus? Não basta você estar vivo, não basta ele ter morrido na cruz por você, não basta ter vertido o sangue dele por ti. É mesmo, né, pastor? Ele arrancou o crucifixo e botou fora na hora. Quer usar, irmão, usa, o problema é seu. Mas tem coisas que não vão gerar fé em mim. Pelo contrário, vai me tornar mais místico. Tem coisas que vai me tornar idólatra. A Bíblia do irmão fulano, essa Bíblia, pastor, foi do irmão fulano, ele orou, ele fez, ele aconteceu, irmão, é uma Bíblia. É uma Bíblia. Normal, como qualquer outra. Não é a Bíblia que fazia, era a fé que o irmão fulano tinha. Era a fé que o irmão ciclano tinha. Era a vida dele com Deus. Não tem nada a ver com um objeto, com alguma coisa. Não, o lenço agora vai curar, irmão. Um lenço é um lenço para tapar o suor, para limpar a baba, para todas essas coisas. Jesus precisa de um lenço. Será que Jesus precisa dessas coisas? Será que Jesus precisa dessas coisas para fazer um milagre na nossa vida? Eu acho que não. Esse homem, ele estava crendo no movimento das águas, mas ele não estava conseguindo crer em Jesus. Aleluias. Deus, ele tem derramado sobre a nossa igreja uma unção de cura. Aquele cara ali era para estar na cadeira de roda agora. Fui eu que orei e curei ele? Não, foi Deus que curou ele, através da oração dos pastores, dos presbíteros dessa igreja, da igreja. Não era para estar caminhando. Deus tem derramado uma unção de cura sobre nós, uma unção de ousadia sobre nós, milagres sobre a nossa vida. Não se trata da fonte que está derramando, e sim de quem está recebendo. Entenda isso. Qual é a fonte? Vai vir um pastor aí que ele tem a unção de cura, ele tem a unção disso, você vem, você assiste o culto e nada acontece com você. Por quê? Porque a sua fé não está em Deus, está no pastor. Já parou para observar a fila da oração? Não, eu vou esperar porque eu quero que o ciclano ore por mim. Eu quero que o fulano ore por mim. Não, eu quero que o presbítero Roberto, porque o presbítero Roberto ele tem uma voz assim, a oração mais forte. Não tinha ninguém para usar, Deus usou a mula para falar com Balaão. E o texto bíblico diz: se ninguém clamar, as pedras vão clamar. Jesus não precisa de ninguém. Como a gente leu no domingo retrasado, como Jó fala que nós somos o quê? Vermes. Quem somos nós? A gente gasta um baita de um tempo com um monte de coisa, gente. A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo o que tinha. Ela vendeu tudo o que tinha. Ela gastou tudo. Quando ela gastou tudo, quando ela não tinha mais nada, ela tocou em Jesus. Não é mais fácil tocar em Jesus antes de perder tudo? Não é mais fácil para o presbítero Ladir tocar em Jesus antes de perder tudo? Tem que esperar perder tudo para tocar em Jesus. Tem que esperar coisas piores acontecer para tocar em Jesus. Tem que esperar um problema no casamento para tocar em Jesus. Não, gente. Toque em Jesus antes. Você está vivendo a bênção, toque em Jesus agora. É o melhor momento de tocar em Jesus, quando você está bem, quando você está abençoado, quando você está prosperando, quando as coisas estão bem na sua vida. Não deixe para tocar em Jesus quando a casa cair. A mulher foi lá, tocou em Jesus, foi curada, só que ela não tinha mais nada. Vendeu tudo que tinha, perdeu tudo para depois tocar em Jesus. Toque em Jesus, pare de ter perdas na sua vida. Pare de perder coisas. Pare de andar para trás, comece a andar para frente. Coloque em primeiro lugar Jesus na sua vida.
Coloque em primeiro lugar na sua vida Jesus, porque quando você colocar Jesus em primeiro lugar, a intervenção divina vai vir, o milagre vai acontecer e as coisas de Deus vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 77:14 diz: Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Mateus 19:26 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas elas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Jesus não pôde fazer milagres, porque o seu povo, as pessoas da sua casa, as pessoas da sua família, as pessoas que conheciam Jesus, não creram nele, não acreditaram nele. Então Jesus não pôde fazer milagres lá na sua própria cidade, mas em outros lugares Jesus fez milagres. Escuta uma coisa: você não precisa ir em outro lugar para receber o milagre de Deus. Você não precisa sair daqui no Rio de Janeiro para receber o milagre de Deus, na Catedral da Fé. Você não precisa fazer coisas miraculosas, miraculantes para poder receber uma bênção de Deus, não. Você precisa ter fé, acreditar em Jesus, crer nele, colocar a sua vida diante dele, dizer: Jesus, faz um milagre na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meio da minha família, faz um milagre lá em casa, Jesus. Muda alguma coisa dentro de mim, Jesus. Faz um milagre, que eu estou precisando tanto. Eu não escuto a tua voz há tanto tempo, eu não te sinto mais. Faz um milagre aqui. Toca em mim nessa noite, toca na minha vida, toca na minha saúde, Senhor. O médico já disse que não tem que fazer, que eu vou ter que fazer quimioterapia, que eu vou ter que fazer radioterapia, que eu vou ter que tirar isso, que eu vou ter que tirar aquilo, que eu vou ter que tomar um remédio para o resto da vida. Toque em Jesus nessa noite, creia nele, toca nele, toca nele. Pastor, eu vou perder o carro, vão me tirar a casa, não tenho mais o que pagar. Toca em Jesus nessa noite, toca nele. É Ele o teu provedor, é Ele o teu ajudador, é Ele quem te guarda, é Ele quem te guia, é Ele quem te sustenta. É Ele, é só Ele, é Ele quem te dá força, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te dá sustento, é Ele quem te dá o trabalho. Creia nele, toca nele, é Ele que vai prover tudo para você, é Ele que vai cuidar da tua família, é Ele que vai cuidar dos teus filhos. Creia nele, deposita sua confiança nele. É Ele que vai prover tudo para você casar, é Ele que vai prover tudo depois do casamento, é Ele que vai prover tudo para os seus filhos, é Ele, descansa nele, confia nele. Para de correr atrás do vento, para de correr atrás de um monte de coisa, confia no Senhor. Todos os teus dias o milagre vai começar a acontecer em você. Espera somente nele, confia nele. Pai, nessa noite eu quero orar pelos teus filhos, quero orar pela igreja, quero orar por todos nós que estamos aqui, Senhor. Eu acredito que todos nós, Senhor, somos necessitados de um milagre de Deus na nossa vida. Existem coisas na nossa vida que corremos atrás, que precisamos, que queremos tanto que aconteça. Existem coisas, Pai, que são fruto somente de um milagre, e que nós tentamos talvez de todas as formas resolver e não conseguimos. Mas nessa noite nós queremos depositar nossa confiança totalmente em Ti, Senhor. Fazer como Pedro, deixar de lado a nossa experiência, deixar de lado aquilo que nós entendemos e acreditamos, e confiar somente em Ti, e se for necessário jogar as redes novamente, Senhor, no mar. Nós queremos confiar em Ti plenamente, Senhor. Não uma fé mística, não uma fé que dependa de algo palpável, mas uma fé que creia totalmente em Ti, uma fé ativa e não passiva, Senhor. Nós cremos
Nós cremos que Tu podes fazer grandes coisas, que Tu podes curar, que Tu podes transformar, que Tu podes repreender o câncer, que Tu podes manchar o nódulo, Senhor, que Tu pode curar essa enfermidade, meu Pai. Nós cremos nisso nessa noite, que Tu pode passar um vento do Espírito aqui nessa noite, e nos sarar totalmente, e nos curar totalmente, e nos lavar no Teu sangue totalmente. Então, Pai, nessa noite faça milagres. Nessa noite começa a dar as ordens necessárias. Começa a falar com quem tiver que falar, Senhor. Mas começa a liberar milagres sobre nós. Milagres na nossa vida. Milagres na nossa casa. Milagres na nossa família. Milagres na vida dos nossos filhos. Milagres na vida dos nossos pais. Milagre na nossa vida financeira, Senhor. Começa a liberar os milagres. Começa a liberar as bênçãos do céu sobre nós nessa noite. Começa a liberar sobre nós, Senhor. Começa a liberar a Tua unção sobre nós. Começa a liberar a Tua presença sobre nós. Começa a liberar palavras de vida sobre nós. Começa a fazer milagres. Começa a entrar com a intervenção divina na nossa vida, Senhor. Entra naquela casa. Entra naquela família. Entra naquela vida nessa noite, Jesus. Faz, Senhor, nosso meio. Faz ainda hoje, Senhor. Move-te, Senhor, em nossas vidas. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem Tu és. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cantamos porque